Ok, pessoal, na aula passada nós falamos a respeito de equipamentos para conectividade entre redes. Falamos basicamente de quais são os meios que são utilizados, os equipamentos para fazer a interconexão de rede. Interconexão. Equipamentos de interconexão são bridges, roteadores, gateways de rede. Bridges, roteadores e gateways de rede. Agora, quando a gente está falando de conectividade dentro de uma mesma LAN, é diferente de interconectividade, tá, pessoal? A gente está falando de conectividade dentro de uma mesma LAN. A gente conta com esses equipamentos aqui, os hubs, switches e repetidores. Bom, o hub, ele é um equipamento antigo, não é mais usado, graças a Deus. Eles são chamados de concentradores, são dispositivos que simulam a construção de um barramento físico. O que significa isso, pessoal? Significa que um hub ele recebe um sinal elétrico em uma porta e repete o mesmo sinal elétrico em todas as portas. Então é como se ele fosse um grande barramento, um grande fio condutor, só isso. Então, pessoal, ele é um dispositivo de camada 1 do modelo OSI, tá? Então, é um dispositivo simples que toma uma entrada e retransmite para todas as suas portas de saída. Quando um bit chega a uma entrada do hub, ele simplesmente retransmite de maneira simultânea esse bit. Está errado, não é o bit, é o sinal elétrico. Sinal elétrico. Então, esse bit seria o sinal elétrico referente a um bit, chega a uma entrada, ele retransmite o sinal elétrico referente a esse bit em todas as entradas de saída. Então, ele é um dispositivo de camada física, tá bom? Então, externamente não existe uma grande diferença entre um hub e um switch, que nós vamos ver daqui a pouco, a não ser os que a gente chama de LED de colisão. Normalmente, os hubs, pelo menos os melhores, mais antigos, eles tinham um LEDzinho, geralmente era laranja ou vermelho, em cima de cada porta. E como o hub ele não separa, ele pode receber sinais elétricos em várias portas ao mesmo tempo, se ele recebe sinal elétrico em várias portas, está acontecendo uma colisão. Às vezes era um único LED só que ficava piscando. Então a gente percebia quando acontecia colisão, porque o LED ficava piscando. Então quando a rede ficava muito grande, a rede crescia em número de dispositivos, normalmente esse LED começava a piscar feito um louco. O que significava? Eu estava tendo colisão na minha rede. Existe um conceito em redes que chama domínio de colisão, que é a área onde pode acontecer colisão entre os dispositivos. No caso do hub, todas as portas são um único domínio de colisão, ou seja, podem acontecer colisões entre dispositivos ligados em qualquer porta. Então, se eu tinha um na porta 1 e o outro na porta 16, eles poderiam transmitir ao mesmo tempo e criar colisão na rede? Sim, sim. Então, todas as portas do hub é um único domínio de colisão. Então, o hub inteiro é um domínio de colisão, tá? Então, ele é um dispositivo que não tinha nenhuma grande vantagem em cima de um barramento. Trabalhava como se fosse um grande barramento. Só que a topologia mudava, né, de barramento para estrela, mas o comportamento continuava o mesmo. Bom, quando a gente liga hub ou até mesmo switch, pessoal, a gente utiliza o que a gente chama em redes multiníveis. A gente simplesmente não coloca um hub formando cascata, o primeiro ligado no segundo, o segundo no terceiro, o terceiro no quarto, o quarto no quinto, assim por diante, vai ligando os dispositivos. O que a gente cria são departamentos ou áreas, né? Então aqui no caso, por exemplo, eu tenho um laboratório 1 no hub, um laboratório 2 no outro hub. A gente não evita criar níveis excessivos, né? Costuma trabalhar mais na horizontal do que na vertical. Por quê? Porque aumenta a distância máxima entre os nós, qualquer dois nós da rede, né? Vantagem. Permite uma degradação suave, ou seja, se o hub 1 ali parar, o hub 2 continua funcionando, o hub 3, o hub principal, o core também, e aí a rede está preservada para só um departamento, não para tudo. No caso de uma cascata, se o primeiro cai, todos caem, né? Permite agregar grupos de trabalho, ou seja, criar departamentos, tá bom? Então a gente costuma trabalhar realmente em multiníveis. Quais as desvantagens? Bom, numa rede muito grande com um hub, aí você vai criar um grande domínio de colisão, tá bom? Então você vai ter dificuldade de interligar segmentos de rede que operam dificuldade de velocidade diferentes. O hub tem uma grande dificuldade em lidar com diferenças de velocidade entre os dispositivos, então tem que tomar cuidado com isso. Tá? E a gente tem um limite máximo de distância entre dois nós, tá, pessoal? No caso de um hub, pessoal, a gente pode trabalhar jogando um no outro, ter no máximo 5 segmentos de 100 metros, não pode passar disso daí não, ok? E aí o switch, o que mudou? Qual a grande diferença entre os switches e os hubs? Os switches são dispositivos capazes de segmentar a rede analisando os endereços físicos, endereços MAC,
tá? E também permite interligar dispositivos que trabalham com velocidades diferentes. Por quê? Porque o switch é o seguinte, ele recebe o sinal elétrico numa porta e converte isso aí para bits e monta o quadro da camada de enlace em memória. Então o switch tem memória. O switch recebe sinal elétrico, mas na porta, em cada uma das portas. Ele pode receber sinais em todas as portas ao mesmo tempo. Ele pode receber numa porta e transmitir na outra simultaneamente, mas ele vai estar sempre fazendo o processo de receber sinal elétrico, converter em bits, montar quadros e guardar em memória. Sempre. Ou tirar da memória, converter em sinal elétrico e mandar para uma porta. Esse processo faz com que não exista colisão entre as portas de um switch. Então a porta 1 nunca vai colidir com a porta 2, porque ela pode até receber e transmitir ao mesmo tempo, mas elas não estão conversando entre si, elas estão convertendo bits e mandando ou recebendo da memória. Por que ele tem que colocar em memória? Porque ele coloca na memória para montar o quadro e poder ler os endereços MAC de origem e destino, porque ele só vai encaminhar o quadro que ele montou para a porta onde estiver o destino final daquele quadro. Como é que ele faz isso? Ele tem uma tabela chamada de tabela ARP e essa tabela ela tem porta, endereços MAC em cada uma das portas. Como é que ele monta essa tabela? Verificando os endereços de origem dos pacotes. Então, se recebeu numa porta 1, tem um endereço de origem X, aquela porta 1, endereço X, ele já fez uma ligação, tá bom? Então, externamente, os switches ou os computadores, eles são muito parecidos com os hubs, né? Aqui nós estamos vendo alguns casos aí, esses aí, se não me engano, são da Cisco. E aí você tem switches com diferentes tipos de porta, né? Quantidade de porta. Então você tem aí com 24, você tem com 48, você tem com 24 mais duas aqui gigabits, você tem 24 com 48 com 2 gigabits mais duas portas para saída de fibra, né? Então você tem hoje switches que tem porta fibra. No caso, pessoal, você pode comprar switch com velocidades de portas diferentes. Então, por exemplo, o segundo switch aí, ó, de cima para baixo, ele tem provavelmente 24 portas de 100 e 2 portas de 1000. O terceiro switch do meio, ele tem 48 portas de 100, 2 portas de 1000 e provavelmente 2 portas para fibra em cima. O último lá tem 12 de 100, 4 de 1000 e provavelmente 4 para colocar fibra, tá bom? Então, hoje os switches eles têm uma grande variedade, são muito inteligentes, têm sistemas operacionais muito avançados e permitem que você faça muitas configurações diferentes. Umas coisas interessantes, por exemplo, é o caso de a gente criar VLAN, que são as virtuais LANs. O que é isso? Eu posso, por exemplo, falar que as 12 portas de 1 a 12 são uma rede, e a de 13 a 24 são outra rede diferente, e ele vai trabalhar como se fosse 2 switches diferentes com 2 VLANs diferentes. Interessante, né? Então, os switches são basicamente pontes, bridges multitarefa de alto desempenho. Tem em geral grande número de portas que podem trabalhar em velocidades diferentes umas das outras. E geralmente sempre operam na camada 2 do modelo de referência, embora existam modelos que podem operar em camadas superiores. Existe, pessoal, modelo que pode operar até a camada 7. Mas aí já não é basicamente um switch, né? Ele já mudou de função. Mas existem modelos aí no mercado com valores elevadíssimos, nós estamos falando de 20, 30 mil reais, que trabalha na camada 7 e que consegue, por exemplo, fazer QoS, qualidade de serviço, e consegue fazer controle de banda, consegue fazer firewall no próprio switch, tá bom? Mas não é uma função básica de switch, não, ok? Então o switch faz a comutação entre 2 pares de portas, permitindo a comunicação direta de 2 routes com utilização total do canal. Esta comutação por pares de porta pode acontecer simultaneamente entre vários pares. Não acontece colisão. Mas aí, existe possibilidade de colisão? Sim. Quando? Quando a porta do switch e o dispositivo que está ligado naquela porta tenta comunicar ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou no mesmo cabo entre a porta e o dispositivo, um computador, por exemplo, e o computador transmite e a porta transmite ao mesmo tempo. Mas isso é um caso raríssimo que acontece, é difícil demais de acontecer, pessoal, por conta do protocolo CSMA-CD. Se um estiver transmitindo, o outro não vai transmitir. Tem que ser uma extrema coincidência. Não é possível a colisão? É possível a colisão, sim. Tá? Mas onde acontece a colisão? Em cada uma das portas. Então, ao contrário do hub, em que todas as portas são um único domínio de colisão, aqui no switch, cada porta é um domínio diferente de colisão. Então, cada porta, um domínio. No hub, todas as portas, um único domínio. Tá bom? E uma coisa interessante que nós temos que lembrar é que como o único tráfego que o switch repete em todas as portas, aí
pode operar como um hub é quando ele está transmitindo quadros de broadcast. Quadros que são para todos. Então, existe um problema de perda de desempenho, sim, quando a gente aumenta muito o número de dispositivos na rede, porque se você aumenta muito o número de dispositivos, você aumenta muito o tráfego de broadcast, e aí, infelizmente, a gente começa a ter, sim, colisão nas portas por excesso de tráfego, né? Ok? Beleza? Então, as características que tornam os switches ativos de redes mais eficientes são capacidade de armazenar e depois repassar pacotes, memória, buffer, permitindo que lide com situações de congestionamento e diferença de velocidade. Então, ele resolve o problema de diferença de velocidade. Segmentação da rede, divisão da rede em diversos domínios de colisão, aumentando, então, a eficiência da rede. Cada porta é um domínio. Pessoal, o que salvou redes Ethernet foi o switch. Se o switch não tivesse sido inventado, se estivéssemos utilizando até hoje, provavelmente nós já teríamos inventado uma tecnologia melhor. Tá? Então, o uso de switch ele melhora de forma enorme o uso da rede. Então, hoje não é mais concebível você trabalhar numa rede Ethernet com um hub permitindo que haja colisão o tempo inteiro. Embora toda a teoria de redes Ethernet fale que é sobre colisão e tentativa de prevenir colisão, o switch ele trabalha a seu favor. Então, não é concebível se trabalhar com hub hoje em dia, tá bom? A gente só trabalha com switch. E é claro que existem bons switches e maus switches. Tá? Isso vai depender muito da capacidade, da velocidade das portas, quantidade de portas e quantidade de memória e processamento. O switch tem processador. Então, o processador do switch, memória do switch, vai interferir. Então, existem switches aí de R$500, existem switches de R$100, existem switches de 5 mil, existem switches de 20 mil reais, dependendo do que ele consegue fazer. Os repetidores já são equipamentos mais simples. A única função dele é permitir que um sinal ele seja repetido e lançado mais à frente. Então, suponha que você tenha uma rede aí no limite de 100 metros, você chega até os 90 metros, a gente nunca vai até os 100, você precisa que esse sinal seja repassado para mais 100 metros. Então, você coloca um equipamento que simplesmente vai repetir o sinal elétrico ou o sinal luminoso. Existem repetidores para luz, para fibra óptica. Então, nesse caso, o repetidor ele recebe um sinal elétrico, luminoso ou de rádio, e retransmite o mesmo sinal elétrico, luminoso ou de rádio para frente, dobrando o alcance. Então, são equipamentos de rede cuja função é amplificar o sinal de entrada e ampliá-lo na saída. Deve ser levado em consideração que os repetidores, em geral, ampliam não só os sinais, mas também os ruídos. Ou seja, se o sinal chegar muito ruim, muito distorcido, ele será distorcido também na saída. Tá? Quando um bit chega a uma porta do repetidor, ele retransmite de maneira simultânea esse bit na sua outra interface. O repetidor, da mesma forma que o hub, é um dispositivo de camada física. Tá, pessoal? Então, esses são os que a gente utiliza. Hoje, é claro que, enormemente, os equipamentos mais utilizados para comutação em redes locais são os switches, né? E aí existe uma variedade muito grande e várias formas e vários tipos de switches que a gente pode escolher para a nossa rede. Ok? Então, tá aí. Esses são os nossos dispositivos de interconexão dentro de uma mesma rede local. Ok, pessoal? Obrigado.